Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Networking em Vendas. Tópico a ser abordado nesta aula, desenvolvimento de networking como ferramenta de vendas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer a importância do networking em vendas, definir uma lista de prospecções a partir do seu networking. Networking em vendas. Bom, networking, por definição, ele tem a ver com reputação e interesse genuíno nas pessoas, ou seja, a sua reputação e o interesse genuíno nas pessoas com quem você convive. Eu gosto sempre de usar essa imagem porque ela diz tudo, né? O que é o networking, o que é a reputação. A reputação é quando essas figuras são iguais, né? Quando aquilo que eu falo é exatamente igual ao que eu faço e é exatamente igual ao que dizem de mim. Então, quando as figuras estão aqui como embaixo, né, que estão todas em círculo, significa que existe uma reputação. Quando o que eu falo é círculo, o que eu faço é quadrado e o que as pessoas percebem que eu faço é triângulo, ou seja, essas imagens são completamente diferentes, então não existe reputação, porque reputação é você falar, fazer e as pessoas perceberem que o que você fala é exatamente o que você faz. É isso que garante a sua reputação. O interesse genuíno, é claro, é você se interessar verdadeiramente pelas pessoas com as quais você convive. E isso não tem a ver com quantidade, mas sim com qualidade, né? Quando eu consigo dar qualidade nos meus relacionamentos, eu sei o nome das pessoas, o que fazem da vida, onde moram, né? Os filhos, enfim, o que fizeram nas últimas férias, onde trabalharam, o que fizeram, enfim. Quando eu tenho interesse genuíno nas pessoas, fica fácil eu guardar essas informações. Então, reputação é interesse genuíno nas pessoas, né? Network é interesse genuíno nas pessoas e reputação. E por que isso é importante em vendas, né? Porque quem não confia não compra. Se a pessoa não confia na sua reputação, dificilmente ela vai comprar de você. Por isso é muito importante manter a sua reputação. E claro, o seu interesse genuíno, lembrando que o segredo é qualidade, não necessariamente quantidade. Bom, para você pensar o network vendas, imagine que você está pensando, né, como é que você vai conseguir fazer mais vendas dentro do seu network. Então é importante que você recobre a sua memória quem são as pessoas que estão no seu network. E você pode então, como você faz, né, uma lista de nomes quando você vai ter um filho, então você fica ali pensando nomes, né, que você vai dar para a criança, enfim, você pode fazer esse mesmo exercício. Você começa a pensar nos seus amigos, né, nos seus antigos clientes, nos potenciais clientes, dentro da sua família, nos colegas de trabalho, na escola, vizinhos, se você participa de algum partido político, enfim, de um clube, de uma igreja, uma associação, se você tem lá um pessoal do hobby, né, o pessoal que você joga tênis, o pessoal que você vai se encontrar para falar de fotografia, para tomar cerveja, enfim, qualquer hobby, o pessoal da moto, enfim, qualquer hobby que você tem lá, com certeza, uma comunidade em torno daquele hobby. O pessoal do futebol, né? O pessoal as meninas do salão de beleza, ou até os rapazes aí da barbearia, né? Que está muito comum agora. Outras esferas de contato que você tem e também nas redes sociais. Então você começa a elencar os nomes que vêm à sua cabeça a partir desta ideia de lista. Isso vai trazer à sua memória vários nomes. E aí você começa a pensar para quem que você pode oferecer o seu produto, para quem que você pode vender. Por quê? Porque essa lista, ela já é uma lista que tende a ter pessoas que acreditam na sua reputação e que principalmente você conheça muito bem. Então é mais fácil você começar por aí, com as pessoas que você conhece. Então você levanta essa lista dos seus potenciais clientes, né, dentro do seu network, e aí você pode fazer uma tabela assim, ó, pensando os seus clientes que você já vendeu ou que você ainda não vendeu, você lista aqui. Eu simplesmente fiz uma coluna ali de PJ e PF, que é pessoa jurídica e pessoa física, porque aqui eu incluí também empresas. Eu não sei o produto que você está querendo vender, se é um produto para pessoas ou se é um produto para empresas, enfim. Aqui no caso eu coloquei as duas situações, coloquei o nome do cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Aí eu coloquei se eu tenho uma oportunidade, se eu já fiz uma venda, ou se eu tenho oportunidade e não fiz nenhuma venda, ou se eu já fiz uma venda e não tenho mais oportunidade, enfim. Eu coloquei aqueles sinaizinhos ali na linha oportunidade. E você veja que eu coloquei produto 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu estou colocando que eu tenho 5 produtos para vender, e aí eu estou tentando fazer aqui meio que uma batalha naval, né, entre produto que eu tenho e cliente que eu posso oferecer para tentar casar essa tabela. A gente chama isso de mapa de vendas. Então, fiz esse mapa de vendas, e aí meu exercício, eu coloquei ali, né, um tiquezinho
e o mais ou menos, que é do meu feeling, do meu sentimento, qual é a chance que eu tenho de vender ou não para aquele cliente. Às vezes, quando é o menos, é porque aquele cliente não vai comprar o produto. Por exemplo, no produto 2, o cliente ABCD. Então, eu coloquei ali um tique e menos. Por quê? Porque eu já fiz uma venda para esse cliente, acredito que ele não vai querer comprar de novo esse produto 2. Por quê? Porque é um produto que você compra uma vez só. Então, para o cliente 2, dificilmente eu vou conseguir vendê-lo. Mas para o cliente ABCDE, que é o cliente imediatamente abaixo, eu coloquei no produto 2 ali, ó. Eu já fiz uma venda, meu tiquezinho, eu coloquei um mais, por quê? Porque eu tenho potencial de vender mais para esse cliente. Por quê? Porque eu sei que tem uma equipe nova lá naquele cliente que não fez o treinamento ainda, portanto eu tenho chance de vender aquele treinamento para aquela nova equipe. Então eu coloquei ali e coloquei o potencial de venda que eu tenho naquele cliente. E assim eu vou fazendo o exame de cada uma das pessoas físicas ou jurídicas que eu tenho potencial para vender. E aí você vê que eu tenho potencial então do produto 1, do produto 2, do 3, do 4 e do 5, e isso dá o meu potencial de faturamento. Veja só, isso é uma excelente ferramenta para você fazer prognóstico de venda. Então você olha isso aqui, vê o seu prognóstico de venda, e a gente já falou na aula sobre fazer a projeção de venda. Então você consegue saber o seu ticket médio, como é que vai ser o seu ticket médio para o futuro. E aí esse seu ticket médio está dentro ou está fora daquilo que você tem como histórico. Olha que interessante, você já começa a fazer projeções, né? Então se você sabe o seu custo médio, o seu ticket médio, você consegue saber o quanto você vai ter de receita, o quanto você vai ter que ter em termos de custo para ter lucro, enfim, tudo isso serve como instrumentação para você gerir melhor o seu negócio, as suas vendas. Então esse é um mapa de vendas, é uma ferramenta simples, que é bastante interessante para a gente usar. Você pode usar mais ou menos recursos visuais ou mais ou menos recursos automatizados. Isso aqui eu fiz num Excel super simples, com fórmula de somar apenas ali, ó. Então nem tem uma estética assim tão refinada, é só um mapa de controle, mas é um mapa que é bastante útil. Por quê? Porque te recobra na consciência, né, os produtos que você tem e também os clientes. Isso te ajuda muito para você fazer vendas. E por que é importante network? E por que é importante você ter esse relacionamento e ter esse mapa de venda sempre atualizado? Porque existem duas palavras que são fundamentais, né? Relacionamento e persistência, quando você fala de vendas. Por quê? Olha só, 2% das vendas acontecem no primeiro encontro. Então, a chance de você vender os seus produtos no primeiro encontro é só de 2%, né? 3% é no segundo contato. Olha aí, então, do primeiro contato para o segundo contato, aumentou 1% a chance de você fazer uma venda. 5% é no terceiro contato. Então, você falou 3 vezes com a pessoa, teve contato 3 vezes com ela, e aí você conseguiu vender só 5% da sua carteira, ou vendeu para 5% do cliente. Quando você está no quarto encontro, aí você tem chance de vender 10%. Agora, a grande questão é que 80% das vendas acontece entre o quinto e o 10º contato. Então veja que relacionamento e persistência é fundamental para vendas. Por quê? É entre o quinto e o 10º contato que é onde eu tenho mais chance de ter conversado com o cliente, entendido a necessidade dele, ele compreendido o meu trabalho, o meu produto, o meu serviço. A gente já falou de preço, a gente já falou de qualidade. Então quer dizer, já tem uma familiaridade com o assunto e a partir daí então que começa a acontecer as vendas. Olha só, 80% das vendas acontecem entre o quinto e o 10º encontro que você tem com o seu cliente. Portanto, não desanime, seja persistente, mantenha o relacionamento. E a gente já falou disso, né, na questão da negociação, da comunicação em vendas. Tudo isso ajuda você a manter o relacionamento em alto nível, que um relacionamento em alto nível com certeza vai te levar a fazer vendas. E aí, uma coisa que é importante quando a gente fala de network também, e a gente já volta falando de reputação, é como é que você conquista a confiança dos clientes, né? Lembra que eu sempre digo que o vendedor tem 3 valores que ele precisa colocar o tempo todo nas relações, né? E nas suas decisões, que são ética, sobrevivência e sustentabilidade. Relações éticas, negociações éticas, claro, sobrevivência, eu preciso vender para poder ganhar o meu dinheiro, e sustentabilidade, por quê? Eu preciso vender bem para conseguir vender sempre, né? Então eu preciso pensar sempre sobre esses fatores. E como é que eu conquisto a confiança dos clientes? É quando eu exerço esses 3 valores na prática. Olha só como isso acontece. Basta você fazer tudo o que você disse que vai fazer, ou seja, reputação. Outro segredo é você ligar quando tiver marcado de ligar.
Se o cliente pediu para você ligar na quarta-feira às 8, liga na quarta-feira às 8. Se você disse que faria o retorno com o cliente na sexta-feira às 10, faça o retorno na sexta-feira às 10. Ou seja, mantenha em ação aquilo que você disse que faria. Cumpre o prazo de entrega, se prometeu naquele prazo, entrega no prazo. Cobra, né, o que foi combinado, entrega também, né? Combinou? Então cumpre o que está combinado. Fala a verdade para o cliente, olha, dessa cor eu não tenho, mas eu tenho uma outra cor que eu sei que não é a que você preferia, mas é uma cor também que funciona, uma cor também que pode te agradar, né? Olha, não tenho neste momento, mas vou ter na próxima semana. Não inventa, né? Olha, eu tenho pronta entrega. E aí, então pronta entrega, então me entrega para amanhã, legal. Aí você faz o pedido, fecha a venda, só que você não tem o produto. Aí você liga amanhã, quer dizer, nem liga, né? O cliente te liga, olha, escuta, eu falei que para você entregar amanhã, você falou que tinha pronta entrega e você não entregou. Aí você diz, olha, eu tive um problema na logística, não consegui despachar, mas ele vai chegar até sexta-feira. Aí na sexta-feira o cliente liga de novo, olha, então sabe o que aconteceu? Teve um probleminha, mas quarta-feira está entregue. Olha, não era muito mais vantajoso você ter dito, olha, eu não tenho esse produto e eu só vou ter na semana que vem, portanto na semana que vem você pode comprar, mas eu te entrego na semana que vem porque eu não tenho ele em estoque. Essa relação com esse cliente ela seria muito mais sustentável a partir dessa posição sua do que da posição contrária, que é a posição que eu falei, que você ficar enrolando o cliente, porque o cliente vai se irritar e ele vai lembrar disso, né? E vai contar isso para as outras pessoas e, portanto, a sua reputação vai se deteriorar. Então, para você conquistar a confiança do cliente, basta você sempre falar a verdade. Fazer o pós-venda é importante, né? Olha, gostou do produto, está usando, né? Faz sentido, era isso mesmo. Mantenha essa relação do pós-venda. Você pode criar um programa de fidelidade, né? Quanto mais compras, mais descontos. Um programa de milhagem, né, como as companhias aéreas fazem, os cartões de crédito fazem também. Ou você pode, né, programar descontos, enfim, você pode fazer algo mais para o seu cliente porque você vai conquistar a confiança dele. E por que é importante você você conquistar a confiança do cliente? É porque isso garante revenda, ou seja, se você vendeu e o cliente confia em você, você vai ter chance de fazer revenda. A revenda indica também indicações, né? Esse cliente vai falar bem de você, vai indicar o seu produto, o seu serviço para outras pessoas, porque essa pessoa para a qual você vendeu, o seu cliente, também tem família, tem amigos, tem o pessoal do clube, do futebol, ele convive também, ele tem um network. Então, ele vai falar bem do seu produto ou serviço, e isso vai garantir o quê? Mais vendas, e mais vendas vai garantir mais revendas, mais indicações, e mais vendas, e mais revendas, e mais indicações. E é assim que o processo acontece quando você tem, a partir da observação do cliente, que você é de fato uma pessoa confiável, que a sua reputação e o seu interesse é genuíno nele. Então, manter isso é muito importante, por isso o network em vendas é tão importante. E aí, eu tenho uma estatística aqui que diz o seguinte, olha, um aumento de 5% de retenção de clientes melhora de 25% a 75% dos lucros. Por quê? Porque o cliente que compra sempre não vai ficar pedindo desconto, ele vai comprar sempre de você. Então, quer dizer, você reter o cliente é importantíssimo. Muitas vezes, é melhor até você reter um cliente antigo do que você buscar um novo cliente. Às vezes, dependendo da estratégia do momento, é mais fácil você garantir aquele núcleo, né, que você tem já de confiança do que você tentar um novo cliente. O esforço para você buscar um novo cliente talvez não valha o benefício que você vai ter se você tratar bem o cliente que você já tem. Então, relacionamento é muito importante em vendas, network é importantíssimo em vendas. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre networking em vendas. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais. Até lá!